Então a gente já falou que os elementos eles podem ter valores numéricos, podem ter valor de caractere, que são os textos, uma frase ou então até mesmo uma palavra, e também o valor lógico, que é o verdadeiro ou falso. E agora eu estou apresentando os fatores. Os fatores nada mais, nada menos são do que variáveis categóricas. Então, por exemplo, quando você vai se matricular em um curso, a instituição já vai ter ali quais são os cursos, né, as opções pré-definidas para você escolher uma delas. Então, é uma variável categórica, você vai escolher uma categoria. Quando um questionário que te pergunta qual o seu estado, por exemplo, você vai ter 27 opções ali para preencher. Então isso já está pré-definido e existem as categorias. Quando pergunta o seu sexo também, já tem as opções pré-definidas. E por aí vai. Então são essas as variáveis categóricas que aqui no R, na linguagem de programação, a gente vai chamar de fator. E existem dois motivos que os fatores são muito importantes no nosso uso, no nosso dia a dia. Por que a gente vai usar o fator em vez de usar o texto, né? Uma variável do tipo caractere? Porque se a gente pensar, por exemplo, no nível de escolaridade, né, é uma variável categórica que pode ser tratada como fator, mas também poderia ser tratada como texto. Né? Por exemplo, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior completo, pós-graduação, isso aí poderia ser tratado como texto. Mas a gente vai evitar tratar uma variável categórica no R como texto, porque a gente vai otimizar a programação do computador dessa forma. Então vai gastar menos memória, vai fluir, as coisas vão fluir melhor se a gente usar a variável fator, né, em vez de usar a variável de texto. Claro que a variável de texto vai ser necessária várias vezes, mas é um desperdício a gente usar a característica de tipo, né, texto, quando é uma variável categórica. Então a gente usa fator nesse caso. E um outro motivo, uma outra razão muito importante é porque algumas funções só vão aceitar a variável como fator. Então, se ela tiver como caractere, se ela tiver como caractere, não vai ser aceita, a função vai acusar algum erro ali quando você for rodar a função. Então você teria que pegar essa função que é de texto, que está como caractere no R, e transformar para uma variável categórica que no caso aqui do R vai chamar fator. E aí, como fazer essa transformação? O nosso próximo vídeo vai ser coerção de tipos. Então a gente vai aprender coerção das classes, né? A gente vai aprender a transformar uma variável de texto, por exemplo, para numérica, caso seja número e o R tenha lido como texto. A gente vai aprender a transformar uma variável de texto para categórica quando ela for um fator. Então, esse aí é o próximo vídeo.